Olá, bora mergulhar no assunto que, olha, parece simples, mas é cheio de segredos. Como é que se define o valor real de um imóvel? A gente vai desvendar a ciência que existe por trás daqueles números. Pois é, aquele preço que a gente vê na placa de vende-se ou no site da imobiliária é só a pontinha do iceberg. O que está debaixo d'água é um processo bem complexo, uma análise que leva em conta um monte de fatores que, na maioria das vezes, a gente nem para pensar. E por que falar disso justo agora? Bom, dá uma olhada neste gráfico. A intenção de compra de imóveis está batendo recorde, chegou num pico histórico. Ou seja, mesmo com a economia naquela gangorra de sempre, o sonho da casa própria ou de um bom investimento está mais vivo do que nunca. E aí, entender a avaliação certinha de imóvel vira uma peça-chave nesse jogo, né? Então tá, vamos começar olhando para o hoje. O que é que está pesando no valor dos imóveis agora em 2025? Uma coisa é certa, as prioridades mudaram. E o mercado, claro, sentiu o golpe. E olha só o que os compradores estão querendo. Isso aqui reflete totalmente uma nova realidade. Aquele período pós-pandemia meio que resetou o que a gente entende por casa. Mais espaço, ter uma área de lazer, sabe? Uma piscininha, uma churrasqueira, uma varanda gourmet para juntar a galera e, claro, o tal do escritório para home office. Isso tudo deixou de ser luxo, virou quase que uma necessidade e pode ter certeza, cada um desses itens joga o valor lá para cima na hora da avaliação. E se a gente olhar um pouquinho para frente, já dá para ver duas coisas ganhando muita força. Primeiro, a tal da sustentabilidade. Sabe, antes era um diferencial, agora está virando o básico esperado. E a outra é a tecnologia. O uso de drones, por exemplo, para fazer uma varredura completa do imóvel e da vizinhança. Isso permite uma análise com um nível de detalhe que era impossível antes. E é aqui que a gente chega no ponto central da história. Avaliar um imóvel não é chute, não é achismo, não é arte. É, na verdade, uma atividade técnico-científica. Tem norma, tem método, tem regra. Isso aqui é importantíssimo. Uma avaliação profissional de verdade segue normas técnicas super rigorosas, como a famosa NBR da ABNT. É isso que garante que o laudo final seja confiável, que tenha credibilidade, seja para fechar um negócio, conseguir um financiamento no banco ou até, sei lá, numa disputa judicial. Não é para qualquer um, exige estudo e qualificação. Na prática, existem basicamente 4 jeitos de se fazer essa conta. O mais comum para imóveis na cidade é o método comparativo. É simples, quanto valem os vizinhos parecidos. Já para imóveis muito específicos, tipo uma fazenda que não tem muito com o que comparar, se usa o evolutivo. Aí a conta é quanto vale o terreno, mais o custo de tudo que foi construído em cima. Tem também o involutivo, que olha para um terreno e calcula o potencial dele, tipo o que dá para construir ali e quanto isso valeria. E por último, para imóveis que geram grana, como um shopping ou uma loja, se usa a capitalização da renda. A lógica é, quanto esse imóvel gera de aluguel? O valor dele está ligado a isso. Saber escolher o método certo é o que faz toda a diferença. Ok, agora vamos aprofundar um pouco mais. Porque olha, se um avaliador só pega o metro quadrado do imóvel e multiplica pelo preço médio do bairro, ele está sendo preguiçoso. Está fazendo um trabalho bem superficial. O valor de verdade, aquele que importa, está escondido nos detalhes. A grande sacada é essa aqui. Não dá para se limitar a uma conta de padaria. É preciso investigar, analisar o imóvel de um jeito completo. É um trabalho quase de detetive mesmo, onde cada pequena pista pode mudar o resultado final. E que detalhes são esses? Bom, vamos lá. A localização todo mundo sabe que importa. Mas e a infraestrutura ao redor? Tem um bom mercado, uma farmácia, escola para as crianças e o estado de conservação. Aquela pintura novinha pode estar só maquiando um problema mais sério na estrutura, né? E a qualidade dos acabamentos, o piso, as torneiras, tudo isso conta. A idade da construção também, claro. E uma coisa que muita gente esquece, a iluminação. O apartamento pega o sol da manhã ou da tarde? Isso muda tudo, desde o conforto térmico até a conta de luz no fim do mês. Um bom profissional coloca tudo isso na balança. Beleza, para a gente fechar, vamos transformar tudo isso num tipo de checklist. O que a gente deve esperar, o que define uma avaliação realmente profissional e de confiança. Anota aí, são 4 passos que não podem faltar. Primeiro, visitar o imóvel. Não tem jeito, tem que ir lá, sentir o lugar, ver os detalhes. Foto engana. Segundo, checar a papelada toda. A documentação precisa estar em dia para garantir que não tem nenhuma bomba relógio jurídica escondida. Terceiro, o avaliador tem que manjar muito do mercado daquela região específica. Tem que estar por dentro do que está acontecendo ali, naquele momento. E por último, que talvez seja o mais importante de tudo, é a transparência. O profissional tem que saber explicar, tintim por tintim, como ele chegou naquele valor. Ele tem que abrir o jogo sobre o método que usou, os critérios. Isso não só justifica o número, mas principalmente cria confiança e mostra que ele é um profissional sério.
E agora fica a pergunta, né? Depois de tudo isso, como é que a gente passa a enxergar o valor de um imóvel? Fica claro que não é só um número numa etiqueta de preço. É o resultado de uma ciência bem detalhada que mistura o que está rolando no mercado, muita técnica e um olhar treinado para não deixar passar nada.